Abra sua Bíblia no livro de Levítico, terceiro livro da Bíblia, capítulo 24 e versículo 5. Quem trouxe a Bíblia, livro de Levítico, terceiro livro da Bíblia, capítulo 24, versículo 5. Queridos, o texto é curioso, nós vamos mergulhar aqui na palavra e aprender algumas coisas, mas como é culto de ceia, e eu sempre gosto de pregar mensagens relacionadas ao memorial profético que é a ceia do Senhor. Hoje eu quero falar exatamente sobre o tema os pães da presença, os pães da proposição. Esses 12 pães que ficavam em cima da mesa no lugar santo do tabernáculo. Mas antes da gente entrar no estudo da palavra, eu quero que você tenha uma visão do tabernáculo, porque pode ser que tenha alguém aqui que nunca viu o tabernáculo, um desenho do tabernáculo, não sabe como era o tabernáculo. E na introdução dessa mensagem nós vamos falar, evidentemente, dos 3 compartimentos do tabernáculo e vamos focar nessa mesa especial, a mesa dos pães de proposição. Então eu queria que alguém desligasse a luz aí um pouquinho, só para ficar melhor, e nós vamos assistir aqui esse vídeo de 4 minutos sobre esse santuário móvel do povo de Israel no deserto, chamado tabernáculo, que aponta para a nossa salvação. O tabernáculo profeticamente conta a história da nossa salvação. Jesus está no tabernáculo. Eu queria só que os pais, por favor, segurassem as crianças aí. E as crianças, na verdade, já devem estar lá embaixo, né? Mas se o seu filho não vai de maneira nenhuma, então, por favor, nos ajude na administração aqui do culto. Pois não. Esse aí é o altar de bronze, chamado altar do holocausto. É um tipo da cruz de Cristo, a figura da cruz. Aí a pia de bronze, lavatório do sacerdote, lavava as mãos antes de entrar no santuário. E agora o sacerdote entra no lugar santo. Os tecidos que cobriam o tabernáculo. Aí o lugar santo, o candeeiro de 7 braços chamado menorá. Ali na frente a mesa dos pães, e aí o altar do incenso, o altar de ouro. Candeeiro de 7 braços, ou menorá. A mesa dos pães da presença, os pães da proposição. Aí o
altar de ouro, o altar do incenso, onde o sacerdote continuamente queimava incenso aí, que é uma figura das nossas orações. E aí o sacerdote entrando no lugar santíssimo, Santo dos Santos, a Arca da Aliança, a tampa, chamada propiciatória, e dentro da arca, as tábuas da lei que Deus deu a Moisés. Uma vasilha vai aparecer aí com o maná escondido, e a vara de Arão que tinha florescido. Aí a vara de Arão que floresceu, o maná ali, maná de Deus. Amém. Pode acender a luz, por favor. Então, você já pôde ter uma visão panorâmica aí do tabernáculo. Quando você lê a Bíblia agora, se você nunca viu um desenho do tabernáculo nem viu, você vai saber do que se trata. E hoje nós não vamos, evidentemente, nós não temos tempo para falar de cada elemento do tabernáculo. São elementos tipológicos, didáticos para relacionada à história da nossa salvação, mas nós queremos falar exatamente dessa mesa e desses pães, os pães da presença. Como eu disse a vocês, tudo aquilo ali representa Cristo, a nossa salvação. Moisés teve a visão do tabernáculo quando ele entrou na nuvem da glória de Deus, e por 40 dias ele esteve no céu, e ele viu essa tenda móvel, que é exatamente uma representação da nossa salvação. Como você viu ali, naquele altar de bronze, onde o sacerdote colocava o sangue do animal, aquilo representa o sacrifício de Cristo na cruz por cada um de nós, aquilo representa o sangue de Cristo por nós. Aquela pia de bronze representa exatamente a palavra, que é o instrumento que nos lava do pecado, que nos santifica, representa o ser batizado em Jesus. E quando você entra naquele lugar santo, porque nós saímos do átrio onde estava o altar e a pia de bronze, e nós entramos no lugar santo, e lá no lugar santo você vê primeiro, aqui do lado esquerdo, aquele candeeiro de 7 pontas, que aponta para Jesus como a luz do mundo, e aponta como o Espírito Santo, aquele que nos ilumina. E então você vê do lado direito essa mesa, a mesa chamada mesa dos pães da proposição. Tanto o candelabro quanto a mesa eram feitos de madeira de acácia e eram revestidas de ouro. E ali na frente depois você vê aquele altar onde o sacerdote queima um incenso, representa Jesus, o nosso intercessor, aquele que ora por nós, altar de ouro também. Entrando no lugar santíssimo você encontra a Arca da Aliança, uma figura do trono de Deus. Aquela arca que era uma caixa de madeira também, madeira de acácia revestida de ouro. Mas hoje nós iremos focar exatamente nessa mesa e minuciosamente falando, vamos falar do pão da presença. O pão que estava em cima da mesa de ouro no tabernáculo. Então, primeiro ponto que nós queremos tratar é a importância do pão. Veja comigo, verso 5. Nós estamos no capítulo 24 de Êxodo, verso 5. Também, Levítico, aliás, estou atrapalhado hoje. Levítico 24, 5, vamos lá. Também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 pães. Primeira coisa, a importância do pão na Bíblia. O pão é um alimento falado em toda a Bíblia. Na verdade, o pão é um alimento universal. Em todas as culturas que você possa ir e conhecer, você vai encontrar esse elemento chamado pão, alimento
que faz parte de todas as culturas. E o pão é importante porque o pão representa provisão, sustento e alimento. Quando você diz, abençoa o meu pão, e quando a Bíblia diz que o Senhor abençoa o nosso pão e a nossa água, evidentemente que a Bíblia não está falando só o pão de trigo, está falando de sustento, de alimento, de provisão. Todo aquele que tem pão quer dizer todo aquele que é suprido. O pão é tão importante que no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, quando Jesus vai aparecer a Abraão na figura de Melquisedeque, que ali é um tipo, ou uma figura profética de Cristo, Melquisedeque vem trazendo para Abraão os dois elementos que representam a aliança de Deus com o homem e que representam ali no capítulo 14 de Gênesis a ceia do Senhor pela primeira vez. Hoje nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor. A comunhão do pão e a comunhão do vinho, disse Paulo. No último jantar de Páscoa que Jesus teve com o discípulo, quando ele institui a ceia, ele exatamente abençoa o pão e abençoa o vinho. Então note que o pão está presente na mesa do Senhor. O pão está presente todas as vezes que Deus vai selar uma aliança. Então veja, o velho Abraão, vivendo debaixo das promessas de Deus, crendo que Deus vai cumprir as promessas. Capítulo 14 de Gênesis. Abraão, com a barba grande dos homens daquela época, já velho, mas guerreiro ainda, na força do furor de alguém que sabe batalhar as batalhas de Deus. Lá vem Abraão, vem de onde Abraão? Vem de uma guerra. Contra quem? 5 reis. E aí, fomos vencedores. Mas quem vem da guerra, certamente vem ferido. Na guerra se fere. Quem vem da guerra, certamente vem cansado. Então veio o velho Abraão cansado. E lá vai. Deus sabia que Abraão precisava de um renovo na vida dele. Deus sabia que Abraão precisava de um estímulo na vida dele. Deus sabia que Abraão precisava de novas forças, porque aquela era uma batalha de muitas batalhas que ele travaria, não somente na dimensão de batalha militar, mas nas batalhas da fé. E a Bíblia diz que quando Abraão vem voltando da guerra, a Bíblia diz que Deus se apresenta a Abraão na pessoa de Melquisedeque. Lá vem Melquisedeque encontrar com Abraão. E o que é que Melquisedeque diz? Diga pão, pão, diga vinho e pão, e vinho. É isso que Melquisedeque traz. Pão e vinho para marcar a aliança com Abraão e para fortalecer Abraão, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Eu quero dizer que talvez você entrou aqui hoje na qualidade de Abraão. Você é homem de fé, você é mulher de fé, mas você está vindo de uma guerra. Essa guerra tem cansado você, tem estressado você, tem tirado as suas forças. Talvez você está pensando em desistir da batalha, mas nessa noite você veio no lugar certo, porque Melquisedeque, o sacerdote celestial, Jesus de Nazaré, está saindo ao encontro de você nessa guerra, e ele traz pão e vinho, na representação da ceia do Senhor. O vinho que alegra, mas o vinho que representa o sangue de Cristo, e o pão que sustenta, que representa o seu corpo. Quantos querem entender que nessa guerra há sustento para você, a aliança para você, a garantia da vitória? Então aplauda e glorifique e aplauda. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui, queridos, a importância do pão. Por que a Bíblia fala de pão? Porque pão é importante. Agora, esse pão não é um pão qualquer. Esse pão dos 12, que são 12 aqui, pães, nessa mesa, são diferentes. Segundo lugar, porque eles têm um nome diferente. Eles não são chamados, como dizia um pregador, pão doce, pão carteira, pão crioulo ou pão francês. Os pães têm os seus nomes, mas eles têm um nome. Sabe como é o nome desse pão? Pão da presença, da face, ou pão da proposição.
A primeira vez que essa palavra vai aparecer é exatamente em Êxodo 25 e 30. Deus disse a Moisés: faça uma mesa do comprimento de 90 centímetros, a largura de 60 centímetros e a altura de 65 centímetros. Essa mesa de ouro. E em cima dessa mesa você vai colocar 12 pães que vão ter o nome. Como vai ser o nome desses pães? Deus? Francês? Não. Doce? Não. Carteira? Não. Como é o nome? Pães da proposição. Diga comigo, pães da proposição. Isso quer dizer pães da face ou da presença. Então o sacerdote colocava aqueles 12 pães, e a Bíblia diz que os pães estavam continuamente perante o Senhor. Parece que Deus ficava 24 horas olhando para aqueles pães. Parece que Deus ficava admirando a obra de arte que era aqueles pães. Não sei se é o próprio sacerdote que fazia. Mas quando Deus olhava para aqueles pães, parece que espiritualmente, por causa da face de Deus naqueles pães, ele transferia a presença dele para aqueles pães. Por isso eram chamados pães da face. Por quê, pastor? Porque aqueles pães especiais que iam ser comidos pelo sacerdote, chamado pão da face, eles apontavam para Jesus. Um dia Jesus estava fazendo uma pregação e curou muita gente. E aí, de repente, o povo estava com fome, porque Jesus sempre teve 3 tipos de seguidores: aqueles que seguiam ele por causa dos milagres, aqueles que seguiam por causa do estômago, e aqueles que seguiam porque queriam aprender dele, eram os discípulos. E de repente a multidão estava faminta, Jesus multiplicou os pães. E quando Jesus multiplicou os pães, ele disse: esse é o nosso rei, o homem que multiplica 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão dessa é o nosso rei. E Jesus detectou que aquele povo estava interessado, era no alimento, era no estômago. E Jesus disse: vocês querem saber de uma coisa? Vocês estão me procurando pelo pão perecível, mas eu quero dizer para vocês, eu sou o verdadeiro pão. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram, mas eu sou o pão verdadeiro. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e todo aquele que de mim se alimenta, de mim viverá. Jesus estava dizendo: vocês querem vida espiritual? Vocês querem comunhão com o Pai? Vocês querem conhecer das coisas sobrenaturais? Vocês precisam se alimentar de mim. Eu sou o pão vivo. Só aquele que de mim se alimenta, de mim viverá. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: sou eu quem sustento espiritualmente vocês. Agora, esse pão vivo que é Jesus, onde é que ele é expressado, pastor? Na Bíblia. Porque a Bíblia não é outra coisa senão a própria expressão de Cristo. Quem tomou café da manhã aqui que não jejuou hoje? Levanta a mão. Quem não está jejuando como eu não estou jejuando e almoçou hoje? Quem ainda vai jantar hoje? Eu só janto depois do culto. Você precisa de 3 refeições no mínimo diárias para você viver de maneira saudável. Tem alguns que exageram, né? Já tem 6 ao invés de 3. Para você viver saudável e continuar vivo, você precisa se alimentar. Escute, como nós queremos viver na presença de Deus espiritualmente se nós não nos alimentamos do pão da presença. O pão da presença é Jesus, e Jesus está expresso na Bíblia. É só quando eu como a Bíblia, como eu me alimento da Bíblia, quando eu introjeto a Bíblia no meu coração, na minha vida espiritual, que eu me torno saudável e forte espiritualmente. Você viu um crente raquítico, anêmico espiritualmente, que você diz: como vai, irmão? Estou fraco. Como vai, meu querido? Fraco demais. É verdade, eu sei, você não está se alimentando, mas hoje a mesa está posta, a grande mesa de ouro, representando a provisão espiritual de Deus. O pão da proposição está quentinho aqui, colocado na mesa. Alimente-se essa noite desse pão da presença, que é a palavra viva. Jesus expressa na palavra escrita. Pão da presença, eu tenho que me encher de Jesus, eu tenho que viver Jesus, eu tenho que ter contato com Jesus, eu tenho que ter comunhão com Jesus. Se alimentar do pão da presença não é outra coisa a não ser ter comunhão com Jesus. Por isso que Paulo disse: o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, sendo muitos,
somos um só pão, porque estamos ligados a Cristo. Então, a presença de Deus não é questão de opção, não, pastor. Eu vou optar. Se eu quiser, eu sinto. Se eu não quiser, eu deixo de sentir. Não, senhor. A presença de Deus é questão de sobrevivência. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Aquele que não se alimenta de mim estará morrendo espiritualmente. Comunhão com Deus, mergulho na vida de Deus, intimidade com Deus, presença de Deus na minha vida é questão de sobrevivência. Ou eu me encho da presença de Deus, ou eu sinto a presença de Deus, ou eu toco a presença de Deus, ou eu ando na presença de Deus, ou eu morro. Mas eu sei que ninguém aqui quer morrer espiritualmente. Então eu te convido essa noite a clamar para que a presença dele toque você novamente, você seja essa noite renovado pela presença, porque o pão da presença está aqui, posto diante de ti. Coma nessa noite desse pão da presença. Dê um aplauso e um grito de vitória. Então veja, em primeiro lugar, o pão é importante. Em segundo lugar, o pão que eu estou falando nessa noite é o pão da presença, a presença de Deus, o nosso alimento. Agora, em terceiro lugar, esse pão era feito de maneira especial. Veja comigo, verso 5. Também tomarás da flor de farinha, e dela comerás 12 pães. Esse pão não era para ser feito de qualquer farinha, era flor de farinha. E o que era a flor de farinha, pastor? Era a melhor farinha. A farinha que era passada na melhor peneira, e ela ficava mais fina, mais limpa e mais saborosa. Isso era o trabalho do sacerdote. Colher o trigo, moer o trigo no pilão, depois que ele já tinha sido malhado lá na eira, passar na peneira fina e pegar o melhor tipo de farinha para fazer o pão da presença. Deixa eu te dizer uma coisa, Cristo Jesus, ele entrou na terra como homem, mas ele teve que passar na própria peneira de Deus. A Bíblia diz que ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, ele se santificou por nós, ele venceu a tentação por nós, ele derramou o seu sangue na cruz por nós, ele foi moído e triturado na cruz por nós, ele foi o grão de trigo que morreu, mas foi colhido pelo próprio Deus, moído na cruz, mas se tornou a pura farinha, a farinha mais pura para alimentar a nossa alma e se transformar no pão da presença para cada um de nós. Agora, Jesus passou por tudo isso, e a gente acha que a vida cristã é uma vida isenta de peneiras, irmãos. Quando você vem para o cristianismo, você vem para ser peneirado também, se tornar flor de farinha, farinha melhor. Para isso tem que ser moído às vezes, batido no pilão, passado na peneira. Para quê? Para os caroços saírem, né? As sujeiras saírem e ficar a pura farinha. Quando você vai entender a realidade da palavra de Deus, você vai entender que a diferença é você ler o texto correndo, como leu um jornal, Deus não fala com você praticamente no texto, você não vê nada, do que quando você vê o texto esmiuçado, explicado, revelado. Qual é a diferença? É exatamente porque tem aqueles que pegam e ficam só com a primeira farinha, mas tem aqueles que pegam e vão moer a farinha, vão peneirar a farinha. Como é que se peneira? Jejum, oração, ler, reler. E aí, flor de farinha é exatamente o trigo trabalhado. Você tem a Bíblia aí na sua mão. O trigo está aí. Agora transforme o trigo na flor de farinha. Deixe que o trigo seja peneirado. Amém, queridos? Em quarto lugar, que eu não posso demorar muito hoje, nós vamos entender que, primeiro, note a importância do pão. Segundo, o pão era chamado pão da presença. O pão era feito com a flor de farinha, a melhor farinha. Mas em quarto lugar, os pães, os 12 pães, veja comigo,
no versículo 6. Os porais em 2 fileiras, 6 em cada fileira sobre a mesa pura perante o Senhor. Quarta coisa que nós aprendemos aqui é que os pães eram colocados em 2 fileiras. 6 à esquerda, 6 à direita, bem organizado. Por quê? Porque eram 12 pães. 2 vezes 6, 12. Por que 12 pães, pastor? Porque era um pão para cada tribo de Israel. Era um pão para Judá, um pão para Ásia, um pão para Gade, um pão para Naphtali, um pão para Zebulon. Cada um tinha o seu pão. O pão de Judá era pão de Judá, o de Levi era de Levi. Eram 12 tribos, por isso 12 pães. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o pão é para todo mundo, mas Deus tem um pão para cada um de nós, no sentido de cada um de nós tem que ter a nossa própria experiência. Se a salvação é individual, a experiência com Deus é individual também. A experiência de Judene não serve para Leandro. Pode até estimular ele, mas não serve. É a experiência dela. A experiência de Leandro não serve para Judene. Mesmo ele sendo casado, a experiência dele. Cada um tem que ter a sua própria experiência com o Espírito Santo, com a palavra, com a salvação, com Deus e com Cristo. É um pão para cada tribo, 12 pães. A gente lê aquele texto de Mateus 7,14, quando Jesus disse que a porta é estreita e o caminho é apertado. A gente fica pensando assim, vai ter 4 gatos pingados lá no céu. Poucos encontram a porta que é estreita. Então não vai entrar quase ninguém no céu. Mas não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo não é que a porta é estreita, porque vai ter pouca gente no céu, porque não existe essa história de um pinguinho de gente no céu. Porque João já viu no Apocalipse capítulo 7, e ele disse multidões de todas as tribos, povos, línguas e nações, multidões que não podiam contar. A salvação é grande, o céu é grande, a multidão dos salvos será grande. Então, por que a porta é estreita? Porque entra de um por um. Cada um tem que ter a sua própria experiência, meu irmão. A experiência é individual. O pai não leva o filho não leva o pai, o marido não leva a mulher não leva o marido. Cada um tem que ter a sua própria experiência, porque é um pão para cada tribo. É a vida de Deus individualizada em você, na experiência com o Espírito Santo. Não, porque meu pai é pastor, e daí seu pai é pastor? A experiência dele é a experiência dele. Agora, veja só, 5º lugar. Além da experiência individual, a mesa tinha que ser pura. Veja, verso 7. Porais em 2 fileiras, 6 em cada fileira sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Verso 7. Sobre cada fileira porais incenso puro. Então note, que a mesa tinha que ser de ouro puro. O incenso que tinha que ser colocado na mesa não podia ser contaminado, tinha que ser de incenso puro. Por quê? Porque o significado espiritual daqueles pães era exatamente a representação dessa conexão de Israel com Deus, do povo de Deus com ele, que é feito na base da pureza. Por isso existiam dois elementos importantes também naquela mesa. A mesa, além de ser de ouro, ela era coberta, quando era carregada, com pano azul e com tecido de pele de texuco. Pano azul representa as coisas altas de Deus, o céu. Pele de texuco. Texuco é um animal marinho que vive nas profundezas da água. O que é que vai elevar o nível da minha pureza espiritual, pastor? É o meu crescimento na dimensão celestial. Eu tenho que deixar de ser menino.
Eu tenho que sair desse mundo periférico e viver preso às coisas terrenas e ser elevado ao plano espiritual, porque eu não sou dessa terra. Jesus disse: vós não sois desse mundo, como desse mundo eu não sou. Se vocês fossem desse mundo, o mundo vos amaria. O mundo odeia você, não concorda com você, anda na contramão da igreja, porque a igreja é celestial. A pureza da igreja é porque a igreja é a grande mesa vestida com pele azul, vivendo na dimensão celestial. Dê um aplauso a Jesus se você é crente. Agora, viver nas alturas da presença de Deus representa viver nas profundidades do conhecimento de Deus. Por isso, a mesa era vestida também de pele de texuco. Pele de texuco, animal marinho que vive nas profundezas. Você tanto precisa crescer para cima, tocar o tecido azul, céu, como você precisa descer nos níveis profundos, oceanos da comunhão com Deus. É dimensão de cima e dimensão de baixo. Subir em dimensão e mergulhar em profundidade. Amém, queridos? Por quê? A mesa tem que estar pura. Só se alimenta do pão da presença quem purificou o coração. É por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10 que eu não posso rivalizar o meu coração com o mundo. E Paulo diz: você não pode servir a Deus e aos demônios. Você não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Você não pode estar na mesa do Senhor e na mesa dos ídolos. Porque quem se alimenta do altar e daquilo que está no altar, Paulo diz, participa do altar. Eu não entendo. Por exemplo, quando tem como crentes que flertam com o mundo, que se convertem no primeiro dia do ano e se desviam no carnaval. E depois do carnaval voltam para o evangelho. Até a última festa que tiver, eles se afastam de novo. E cada festa que aparece nova, eles estão se desviando. O que é isso? Na minha opinião, coração dividido, porque não houve uma experiência profunda. Eu me lembro quando eu me converti ao evangelho, eu tinha 16 anos de idade. Com 16 anos de idade, eu tive uma experiência radical com Jesus, numa quadra de esporte, 11/11 de 1989. 9:30 da noite eu estava impactado com a presença de Deus, entregando meu coração a Jesus. E eu frequentava os clubes aqui da cidade. A primeira vez que eu passei por aquele clube, à noite, eu vi aquelas luzes acesas e o povo dançando. Eu olhei e tive a impressão que aquilo ali era o inferno. Aquilo não era mais ambiente para mim, porque eu fui radicalmente tocado pela palavra de Deus e transformado. Eu tive uma experiência com a pureza da mesa do Senhor. E a mesa do Senhor purificou o meu coração. Agora, em sexto lugar, existia algo especial nessa mesa. Incenso, veja comigo o verso 7. Sobre cada fileira porais incenso puro. Note que existia, além dos pães, existiam os utensílios onde se colocava o vinho para fazer as ofertas e o incenso puro na mesa. O que é que o senhor quer dizer, pastor? Eu quero dizer que a experiência com a palavra é a experiência com a oração também. Você tem que misturar incenso com pão, palavra com oração. Alguém perguntou a A.W. Tozer, que foi um grande homem de Deus, um jovem pregador, perguntou para esse velho pregador experiente, qual é mais importante para o crente, orar ou ler a Bíblia? E ele respondeu, pergunta um pássaro, qual é a asa mais importante para ele? A da esquerda ou da direita? Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo, e quando eu oro, eu falo com Deus, e quando eu misturo pão com incenso,
palavra com oração, então eu estou fazendo o ideal de Deus para a minha vida. Eu estou me alimentando, porque o pão, a palavra é o meu alimento, e a oração é o meu oxigênio. Então eu vivo porque me alimento, mas eu vivo porque respiro. Então que tal a partir de hoje você começar não somente a ler só a Bíblia, mas orar. Não somente só orar, mas ler a Bíblia. Que tal a partir de hoje você misturar incenso com oração? Porque incenso na Bíblia sempre foi figura de oração. Deus está no trono, e a Bíblia diz que Deus está respirando incenso das nossas orações, e através da oração nós podemos entrar nos pulmões espirituais de Deus, e Deus liberar a presença dele para nossas vidas. Porque você sabia, não sei se você sabe, que o cheiro das nossas orações deixa Deus contente. A Bíblia diz: a oração do justo é o contentamento de Deus. Então eu posso ver Deus sentado no trono, e Leandro lá de joelho no quarto dele orando: meu Deus, glória ao teu nome, me enche mais da tua presença. E Deus sentado no trono e respirando e dizendo: que coisa linda, que coisa maravilhosa, a oração do meu filho Leandro, que foi justificado pelo meu sangue. Então na mesa tem pureza, tem o ouro da glória de Deus, mas tem incenso também. Em sétimo lugar, o pão não era para ser colocado cru em cima da mesa. Veja, verso 7. Verso 7. Sobre cada fileira porais incenso puro, que será para o pão como poção memorial. É oferta queimada. Ou seja, tinha que ter fogo no pão. Diga, fogo no pão. Alguém aí já comeu pão cru? Eu nunca comi. Mas eu acho que não é muito bom não. Pão frio já não é muito bom. Pão dormido, pior. Agora você já comeu aquele pão quentinho, hein? Aquele pão francês que você parte quando coloca a manteiga, chega, derrete, é saboroso. Deixa eu dizer uma coisa para você: o que Deus tem para cada um de nós não é pão burulento, pão frio, pão dormido, é pão incendiado pelo fogo da presença dele, é as brasas do Espírito Santo na palavra que aquece o nosso coração, alimenta a nossa alma, desperta o nosso apetite espiritual. Então você que está aqui nessa noite, se alimente do pão que está saindo quentinho essa noite da padaria celestial. Ô Elias, rapaz, está fazendo o que aí? Estou desanimado, o que é? Estou triste, que é? Querendo morrer, porque Jezabel disse que vai tirar meu pescoço. Mas rapaz, você enfrentou 450 profetas de Baal, 450 profetas de Azera, está com medo de Jezabel? Não, mas estou desanimado porque estou fraco, porque estou faminto. Aí a Bíblia diz que o anjo, ele dormiu, aí o anjo bateu, acorda, Elias. E a Bíblia diz que quando ele acordou, tinha uma botija de água geladinha, fresquinha, mas não só botija de água, a Bíblia diz que tinha pão sob brasa. Não era pão frio, não era pão dormido, era pão sob brasas. E ali, para que esse pão? Para você comer. E a Bíblia diz: Elias comeu pão sob brasa, pão quente, e a vida de Deus entrou em Elias, a energia espiritual entrou em Elias, como a energia de Deus estava naquele pão da presença que o sacerdote comia. Elias se encheu da força de Deus. Vai para onde, Elias? Eu agora vou para o Monte Horebe, eu vou ter experiência com Deus, eu vou para o Monte de Deus. Quantos dias, Elias? Estou andando há 5 dias. Vai, continua. Sim, estou andando há 10 dias, estou andando há 20 dias, estou andando há 30 dias, estou andando há 40 dias, e a Bíblia diz: com a força daquele pão sobre brasas, Elias caminhou 40 dias até o Horebe, o monte de Deus. Talvez você entrou essa noite aqui pensando em desistir, acabar com a vida, com tudo, mas você está recebendo pão sobre brasas. A história não termina aí, não. Estão te ameaçando, te perseguindo, querendo ver você destruído, morto. A depressão, a tristeza chegou. Mas hoje Deus está enviando pão sob brasas. Você vai se alimentar desse pão e vai caminhar até o projeto de Deus, até o monte de Deus, porque não é tempo de parar, é tempo de continuar. Olha para o seu irmão e diga: continua, não para.
ainda há muita estrada. O que é isso, pastor? Pão sob brasas. Pão como oferta queimada, diz a Bíblia. Amém, queridos? Em 8º lugar, o pão tinha que ser colocado em ordem. Veja o versículo 8. Em cada sábado Arão as porá em ordem perante o Senhor, continuamente da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. Tudo organizado, não era os pães misturados, não. 6 aqui, 6 aqui, todos bem organizados, uns sobre os outros. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus organizado. Há pessoas que querem crescer na vida, seja na vida secular, espiritual, ministerial, mas elas nunca se organizam. Sabe o que é o segredo de uma igreja crescer saudavelmente? É a organização. Porque Deus nunca gostou de desordem. Imagina se Deus tivesse criado o homem no 2º dia da criação. O homem ia se alimentar de quê? Porque tanto animais como plantas vão surgir depois. Imagina se Deus cria o homem antes de criar a própria terra. Em que ambiente o homem ia viver? Então você vai ver Gênesis capítulo 1, Deus organizado. Primeiro ele diz haja luz, depois ele faz separação entre luz e trevas, depois ele separa as águas das águas, porque estava tudo um caos, pecado causa caos, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e Deus vai dando ordem, depois ele cria os luminares, depois ele cria os mares, antes de criar os peixes, ele criou os mares. Imagina se Deus criasse os peixes primeiro, onde é que os mares, onde é que o peixe ia viver? Então primeiro ele cria o mar, depois ele cria o peixe, depois ele cria a terra, e por último ele coroa a criação, criando o homem para administrar. Tudo dentro de uma ordem. Há pessoas que não sabem porque as coisas estão dando errada na vida. É porque você não aprendeu a ser organizado, irmãos. Eu quero dizer uma coisa para você. Tem muitos crentes com a vida espiritual desorganizada. É uma verdadeira bagunça. A família é uma bagunça. A vida espiritual é uma bagunça. Flertando com o mundo, com o pecado. Tudo desordenado. Mas essa noite nós viemos aqui para ouvir de Deus que Ele disse a Moisés, a Arão, aos filhos de Israel, aos sacerdotes: coloque os pães em ordem, coloca a tua vida em ordem. Ah, pastor, eu quero ver a glória de Deus, o fogo de Deus cair. Sabe quando é que o avivamento começou lá em Israel, no tempo de Elias? Quando Elias primeiro consertou o altar. A Bíblia diz que Elias consertou o altar, aí o fogo vem. Eu quero a resposta da oração, mas eu não quero consertar a minha vida. Eu sou muito crente no domingo, mas na segunda está lá os estados. Hoje minha esposa postou, eu postei também, né? Uma pergunta para um pastor. Pastor, será que eu posso ouvir a música de Anitta, Maraísa e sei lá quem? Eu gosto muito. Aí o pastor dizia: não conheço os hinos dela, não. Então aqui eu estou completamente em ordem. Mas dentro da minha casa a bagunça está feita. A minha vida é uma bagunça. Mas Deus está dizendo aqui através da palavra: os pães têm que ser colocados em ordem, porque o propósito da palavra é consertar a nossa vida, organizar a nossa vida. Amém, queridos? E terminando, 2 pontos para terminar. Os pães eram comidos pelo sacerdote. Veja o verso 9. Serão de Arão e seus filhos, os quais os comerão no lugar santo. Os pães de proposição não era qualquer pessoa que podia comer. Os pães de proposição só eram comidos pelo sacerdote. Por quê, pastor? Porque o sacerdote era o representante de Israel como adorador e como intercessor. O que é que o senhor está dizendo, pastor? Estou dizendo que a presença de Deus não é para qualquer um. A presença de Deus é para sacerdote, mas eu tenho uma novidade para você. Se você está em Cristo, todos nós somos sacerdotes real diante de Deus.
Hoje nós vivemos o sacerdócio de todos os crentes. Não é só o pastor de paletó e gravata que ensina no domingo que é sacerdote, não. A Bíblia diz que Deus nos comprou pelo sangue de Jesus para sermos sacerdotes e reis diante dele. Eu estou diante dos sacerdotes de Deus. Qual é a função do sacerdote? Primeiro, adorar. Agora, só é sacerdote quem é adorador. É sacerdote, adora. E adorar não é cantar, não é bater palma, não é gritar glória a Deus. Adorar é um estilo de vida. O adorador é adorador, não está adorador. Ele é adorador 24 horas. Ele adora em espírito e em verdade. Primeiro ponto para ser um sacerdote, adorador. Primeira função do sacerdote é adorar. O sacerdote representa Israel na adoração. Segunda atribuição do sacerdote, interceder. Primeiro o sacerdote adora, segundo ele intercede. Então eu quero dizer para você, talvez você diga, mas pastor, eu não sei pregar, eu não sei orar em público, eu não sei cantar, eu não sei dirigir célula. O maior ministério não é o ministério da pregação, o maior ministério não é o ministério do cântico, o maior ministério é o ministério da intercessão, porque a igreja se sustenta pelos joelhos do crente, são joelhos de crente que abrem os céus e faz a glória de Deus vir sobre a terra. Então você pode não ser nada, mas você é sacerdote. Como sacerdote, seja adorador, como sacerdote, seja intercessor. Misture intercessão com adoração, e então você estará se alimentando do pão da presença, do pão da proposição, porque você é sacerdote de Deus. Em último lugar, esses pães, 10º lugar, tinham que ser comidos no lugar santo. Veja o versículo 9. Serão de Arão e seus filhos, os quais comerão no lugar santo, porque são coisas santíssimas, para eles das ofertas queimadas ao Senhor como estatuto perpétuo. Escute. Tinha que ser comido no lugar santo pelo sacerdote, porque era coisa santíssima. O que é que tinha no lugar santo, pastor? No lugar santo tinha o menorá, tinha a mesa e tinha o altar de ouro, o altar do incenso. Preste bem atenção. No átrio do tabernáculo, você tem um encontro com a cruz, o altar de bronze. No átrio do tabernáculo, você tem um encontro com a pia de bronze. A água purificadora, o batismo. Primeiro nível de santificação, mas você não pode ficar só no átrio, você tem que ir para o lugar santo para comer dos pães. E para isso você precisa ser sacerdote. Agora, quando você chega no lugar santo, você é tocado pela santidade que é externada no menorá. O candelabro que representa a luz do Espírito Santo no seu coração. E quando você se alimenta do pão no lugar santo, é exatamente porque o propósito do pão da presença é também santificar. O pão da presença é o instrumento de santificação. Quem se alimenta da Bíblia não pode continuar sendo o mesmo. Santidade e santificação é uma palavra que não pode deixar de ser usada, nem pregada. Porque o povo gosta muito de camacé, de reteté, de remeflar e de mover. Mas eu quero saber em que tem afetado a sua vida espiritual esse mover. Ninguém se engane. O céu continua sendo para aqueles que são lavados no sangue de Jesus e que se alimentam do pão da presença. E os que se alimentam do pão da presença são transformados espiritualmente, porque são santificados e começam a se tornar parecidos com Jesus. Tem gente que não quer ouvir uma mensagem sobre santificação, que estão vivendo em uma geração onde o pecado está se sentindo à vontade dentro das igrejas, onde as pessoas têm uma vida dúbia, colocam uma capa de crente no domingo e vivem uma vida completamente desassociada dos princípios da palavra durante a semana. Mas quem quer se alimentar do pão da presença está se alimentando.
Saiba que essa palavra vai mudar você por dentro, por fora, vai mudar o seu modo de agir, de pensar, de falar, de sentir, porque Deus nos chama para a santificação. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, não verá tendo revelação dele e não verá indo para a presença dele, porque ele continua sendo santo, exigindo santidade e dizendo: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Dê um aplauso a Jesus e fique de pé na presença dele. Então note aqui a importância do pão. O pão da mesa é diferente porque é o pão da face. Ele é feito com a melhor farinha, flor de farinha, trigo trabalhado. O pão era colocado em 2 fileiras porque a experiência é individual. A mesa tem que ser pura e não imunda. Tem que haver incenso na mesa. Pão tem que ser cozido, ou seja, tem que ter o contato com o fogo. Tem que ser colocado em ordem, porque a nossa vida tem que estar em ordem diante de Deus. Só quem come o pão é o sacerdote, adorador e intercessor. Mas o pão é comido no lugar santo. É só quando estamos no lugar santo da presença de Deus que nós verdadeiramente nos alimentamos do pão da proposição.